universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas lançou um projeto para implantar microfloresta nas regiões da cidade mais atingidas pelas altas temperaturas das ilhas de calor. Segundo a administração, a meta é criar 200 concentrações de árvores em áreas de 200 até 1.000 metros quadrados. A implementação da primeira microfloresta deve ter início em abril, no Balão do Laranja, no Jardim Novo Campos Elíseos, na Avenida Presidente Juscelino, em espaços pequenos como praças, rotatórias ou locais isolados em parques públicos. Serão utilizadas espécies como peroba rosa, jequitibá, pau-brasil, jatobá e pez rosa, roxo, branco e amarelo, entre outras variedades. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. 10h35 da manhã, sextou com muita informação na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a você que até agora ficou com o Gustavo Frison e o Léo Gaspar Mota com o Circuito Imobiliário. Reapresentação amanhã, às 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E sexta-feira que vem tem edição inédita para você saber um pouco mais sobre o cenário do mercado imobiliário em Campinas e na região metropolitana. E a partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, minha convidada, a saber o que é notícia pertinho da gente e a também fazer parte do maior giro da informação do nosso rádio em 19971021493. Tô esperando a sua participação no WhatsApp liberado a partir de agora para você que nos acompanha em FM 85.7, que nos acompanha pelos aplicativos de áudio como o portal bandmulti.com.br, o aplicativo Band Play, ou para quem nos assiste, o rádio moderno é assim, é áudio, é imagem, é informação de todas as formas para você ter 24 horas por dia a notícia na palma da sua mão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você se inscrever, é muito simples. Tem uma conta do Google? Você se inscreve no nosso canal de vídeos, pode curtir, compartilhar e receber em tempo real
o aviso do início da nossa programação. E ver também os nossos bastidores aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Orientando você, motorista que nos dá carona em FM 85.7 pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Você que está a caminho da capital paulista, depois de uma semana complicada, praticamente todos os dias com trânsito acima do normal, hoje a situação vai fluindo melhor. Até por conta do horário, 10h37, essa hora, o trânsito já deu uma desafogada e o motorista faz boas viagens, tanto o sentido interior de São Paulo, quanto sentido capital pela rodovia Anhanguera e pela rodovia dos Bandeirantes. Pelo corredor Dom Pedro I, o motorista também segue neste momento sem complicações. Mais cedo, aqueles pontos tradicionais do trecho de chegada a Campinas estavam mais carregados, mas agora, fluindo bem, está a pista, tanto o sentido rodovia Anhanguera quanto o sentido Vale do Paraíba. Na rodovia Santos Dumont, uma ocorrência movimentou as últimas horas o batalhão da Polícia Militar Rodoviária com uma perseguição durante uma blitz. Ali próximo ao pedágio, estava sendo feita uma fiscalização de rotina. Alguns veículos estavam sendo parados. Eis que o motorista, ao ser indicado que ele parasse para apresentar a documentação, eventualmente fazer o teste do bafômetro, ele acelera e tem início uma perseguição que começa pela rodovia Santos Dumont e termina dentro da cidade de Indaiatuba com um acidente na Avenida Presidente Vargas. Motorista que estava sozinho no veículo perdeu o controle da direção e acertou em cheio um poste de iluminação. Derrubou o poste, amassou o veículo e a explicação veio na hora que a polícia abriu a porta. Primeiro que já dava para sentir aquele cheiro de álcool dentro do veículo. Não estou falando do etanol que eventualmente pode ter vazado, não. Estou falando do bafo de cachaça, um dos indícios de que ele estava bêbado enquanto dirigia. Além disso, a polícia também apreendeu 5 pinos de cocaína e visualizou outras garrafas de bebida que estavam abertas no interior do automóvel. Ele esbravejou, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas existe na lei a boa-fé do agente público, que detectou pelo menos 5 indícios de embriaguez. E aí você tem a fala pastosa, você tem o hálito, você tem o comportamento, a dificuldade de caminhar, os gestos físicos, são detalhes que fazem parte dessa ocorrência. Ele, num primeiro momento, sentiu dores abdominais por conta da colisão contra o poste, o carro ficou arrebentado, foi encaminhado ao hospital ao Augusto de Oliveira Camargo, AOC, em Indaiatuba, já recebeu alta e agora fica à disposição da Justiça. E na rodovia Campinas-Mogi, o trânsito também vai fluindo bem na SP-340. O mesmo vale nesta manhã, 28 de março de 2025, às 10h40, para a Campinas-Montemor, que ontem, quem passou pelo local ficou assustado na região do Parque Santa Bárbara. Um ônibus estava pendurado no barranco entre o bairro e a rodovia. 20 passageiros tiveram que descer às pressas com a janela retirada, aquela janela de emergência, e uma cautela e um medo muito grande, porque qualquer movimento em falso poderia fazer aquele veículo despencar em plena SP-101. A repórter Cassiane Alves acompanhou a movimentação para a retirada desse ônibus e traz detalhes sobre o que pode ter provocado esse acidente inusitado. Vídeos gravados de celular mostram o veículo pendurado no barranco. A cena chamou a atenção de quem passava no local. Nas imagens, é possível ver passageiros descendo do ônibus. Alguns retiram também bagagens. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu nas margens da rodovia SP-101, que liga Campinas a Montemor, onde fica a garagem da empresa. A suspeita é de uma falha no sistema de freio, fazendo com que o ônibus descesse de ré, parando no barranco.
Parte do alambrado da garagem foi arrancada e, com o impacto, as pilastras de concreto também cederam. Funcionários da empresa auxiliaram na remoção do veículo e as causas estão sendo apuradas. 10 da manhã, 42 minutos, sexta-feira, com temperaturas altas. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp já passam dos 27 graus e meio, numa manhã com a umidade relativa do ar na casa dos 63%. A Nath Luquezzi está conosco para ajudar você a se programar também para o final de semana. Será um fim de semana de calor ou será um final de semana em que o tempo começa a virar? Nath, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, o final de semana ainda teremos sim aberturas de sol, aquela variação de temperatura que a gente viu durante essa semana. Os dias amanhecem um pouco mais gelados, devem esquentar durante a tarde e voltar a esfriar no período da noite. É uma característica bem forte do outono, mas já adianto, o frio está chegando. Nós teremos 3 passagens de massa de ar frio aqui pelo Sudeste durante o mês de abril. Vai ser um mês que promete realmente fazer jus ao outono e sim, por enquanto, derrubar um pouquinho as temperaturas. A primeira massa de ar frio de origem polar já vem nessa virada de março para abril, com intensidade fraca aqui no continente. Influencia sim o estado de São Paulo, mas ainda não deve impactar tanto a região. O frio vem, mas é aquele frio, aquele geladinho gostoso. Então, se você aí tá pensando em separar os casacos que já estão embolorando, já tá com aquele cheirinho difícil, é bom já tirar, já aproveitar esse finalzão de semana, porque segunda-feira, provavelmente, essa massa de ar frio polar possa sim dar uma impactada nos ventos. Mas, de fato, a intensidade moderada a forte vem só na segunda semana de abril. Aí sim o friozinho vem, mas até lá eu sigo atualizando vocês, claro. Se vier, porque ano passado acho que a gente usou assim agasalho pesado mesmo, uns 5, 6 dias o ano todo. Foi uma semana, que foi a semana que eu falei, vou comprar um casaco de pelo. Consegui usar o casaco? Não, vou deixar para esse ano agora. Vamos ver se vem, mas claro, eu trago as atualizações para vocês. Quinto sinal vai marcar 10h45 na Rádio Bandeirantes Campinas. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM, interditou na tarde de ontem um posto de combustíveis em Valinhos. Isso porque durante a fiscalização Fogo na Bomba, essa é a operação que vem tirando de muitos postos a autonomia de aplicar verdadeiros golpes, identificando fraudes contra os consumidores. Nesse caso de Valinhos especificamente, os 16 bicos nas bombas presentes apresentavam irregularidades. O trabalho foi conduzido pela Polícia Civil com o apoio do IPEM e foram fiscalizados 4 postos ontem, em Campinas, 4 só em Campinas e 2 em Valinhos. Nesse posto especificamente, o que foi identificado era o erro volumétrico em desfavor do consumidor. Traduzindo no nosso dia a dia, a pessoa paga, por exemplo, por 50 litros, mas na hora de abastecer, como essa bomba tinha um mecanismo que passava ar junto com o combustível, não eram 50 litros que entravam no tanque, eram 40, 42. Então a pessoa pagava vento ao invés de combustível. Os alvos foram definidos com base em informações obtidas durante uma investigação preliminar da polícia. Então não foram passando impostos aleatoriamente. E em denúncias de consumidores que noticiavam possíveis irregularidades nos estabelecimentos. 6 fiscalizados, portanto, 4 em Campinas, 2 em Valinhos. Apenas 1 em Valinhos apresentou esse erro volumétrico. A fraude é conhecida como bomba baixa, que é quando o marcador do posto faz o consumidor pagar mais do que recebe em combustível no tanque. Com essa fraude identificada, os 16 equipamentos foram lacrados, eram 4 bombas e 16 bicos que eram usados para o abastecimento nesse posto de gasolina. Os responsáveis foram conduzidos à delegacia de polícia. Teve voz de prisão em flagrante e foram adotadas as medidas cautelares. Eles ficam à disposição da justiça e, a partir de agora, a fiscalização vai observar de perto esse mesmo posto
mas também novas denúncias que possam chegar aos canais de comunicação do RECAP, aos canais de comunicação da Polícia Civil e a outras ocorrências pelo trabalho de inteligência que a Polícia Civil faz no estado de São Paulo. Nós conversamos com o Emílio Martins, o presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis, e ele vai contar pra gente alguns cuidados que precisamos ter como consumidores. Um deles é básico. Percebeu que o posto está vendendo combustível muito barato e aí não confunda a promoção com preço fora da realidade. Fuja da bomba, porque a bomba é que pode estar viciada nessa história. De um período para cá, nós temos sofrido muito. O setor varejista de combustíveis tem sofrido muito com 3 tipos de fraude. A fraude volumétrica, onde o consumidor compra 20 litros e leva 15 para casa. Isso é uma covardia, né? A adulteração e a sonegação. Nós estamos, assim, muito preocupados, fizemos uma campanha no ano passado e estamos aí, a gente fica muito entusiasmado quando as fiscalizações acontecem com efetividade. E eu tenho aqui que fazer o registro aqui que a Polícia Civil de Campinas está fazendo um trabalho espetacular hoje parece que foi com o IPEM, né, junto. Então, quando as forças de fiscalização se somam, o resultado é efetivo. O consumidor tem que fugir de preço baixo. Aquela pichincha que ele acha que é um achado, pode ser sim, ele encontrou, é um grande problema, né? Eu não quero fazer apologia de preço, não faria isso, hipótese alguma, não estou aqui para fazer fake news. Mas quando é com o preço que essa bandidagem atrai o consumidor. Então o consumidor tem que ficar atento quando o preço é muito baixo, quando foge, quando ele começa a observar e de repente ele vê um preço maravilhoso, né? Ele precisa tomar cuidado, porque é com o preço que ele é enganado e é com o preço que ele é prejudicado. Esse Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis, que conversa com a gente falando a respeito dessa operação que fechou um posto de combustíveis na cidade de Valinhos. Valinhos que ontem teve uma outra cena que assustou muita gente quando uma Kombi da Secretaria de Obras Públicas da cidade pegou fogo logo após ser abastecida em um posto que fica ali próximo de onde o acidente aconteceu, entre a Avenida Joaquim Alves Correia e a Rua Francisco Glicério. O motorista tinha conseguido deixar o carro um pouquinho antes, ele não se feriu. Percebeu que tinha alguma coisa errada, o fogo começou logo depois do estabelecimento, do abastecimento, e os funcionários do posto conseguiram controlar as chamas antes que a cena se tornasse ainda mais assustadora. 10 horas e 50 minutos. Nath Luquezzi, falamos sobre comércio que, pelo que a polícia apura, aplicava golpes em clientes, mas em Campinas há um alerta para comerciantes que são vítimas de golpes. Conta pra gente mais sobre esse alerta emitido há pouco. Exatamente. A Vigilância Sanitária e a Fiscalização de Alimentos emitiu um alerta aos estabelecimentos comerciais na última quinta-feira ontem, dia 27 de março, sobre um golpe via WhatsApp que usa mensagens de texto para informar o usuário que o local de trabalho será alvo de fiscalização. E eles ainda mencionam nesse golpe falsas multas com pagamentos atrasados e que foram aplicadas por conta de irregularidades. O golpe também usa o logotipo da Anvisa na identificação para enganar ainda mais o usuário, e a fiscalização de alimentos já foi comunicada por um restaurante de Campinas sobre essa tentativa de golpe e comunicará o órgão federal. Então, existem algumas maneiras, né, algumas hacks para você identificar o golpe, e a orientação da pasta é literalmente observar aqui. Autoridades sanitárias de Campinas sempre estão identificadas e fazem ação com um carro oficial do poder público. Os técnicos da Vigilância Sanitária e da Fiscalização de Alimentos atuam geralmente em equipe e, por dever de ofício, estão impedidos de solicitar qualquer tipo de cobrança. Os pagamentos de taxas e multas à vigilância geralmente são feitos por meio de guias de recolhimento que devem ser pagas em rede bancária e são recolhidos ao Fundo Municipal de Saúde. Portanto, não há recebimento durante as fiscalizações e, por fim, quem apresentar alguma irregularidade e pagar para falsos fiscais com o objetivo de conseguir alguma vantagem indevida comete um crime de corrupção e responde
a processo judicial. Então, a recomendação é quem tiver dúvidas sobre a atualização de qualquer profissional da vigilância sanitária e da fiscalização também de alimentos, é só entrar em contato com os órgãos pelo telefone DDD 19 2515 71 34. Agora 10h52, um rápido intervalo e na sequência o Manhã Bandeirantes segue com muita informação para você nesta sexta-feira, 28 de março, aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores chineses transplantaram o fígado de um porco em uma pessoa com morte cerebral. O procedimento foi um sucesso e significa um avanço no campo dos transplantes de órgãos de animais para humanos, conhecido como xenotransplantes. O indivíduo que recebeu o órgão sobreviveu por 10 dias, sem sinais iniciais de rejeição. O fígado de porco produziu bile e albumina, essenciais para o funcionamento básico do órgão, embora que em quantidades menores do que os fígados humanos. O órgão apresenta um desafio complexo devido às suas múltiplas funções. Os cientistas têm modificado geneticamente os porcos para que seus órgãos se assemelhem mais aos humanos, com a esperança de reduzir a escassez de órgãos para transplante. O mesmo time chinês fez um transplante bem-sucedido de rim de porco em uma mulher, que se tornou a terceira pessoa do mundo a sobreviver com esse órgão do animal geneticamente modificado. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. Faltando 5 minutos para as 11 horas da manhã, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, repercutindo o que de mais importante acontece também pelo Brasil e pelo mundo nesta sexta-feira, 28 de março de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, deverá ser encerrado em abril. A decisão já era esperada, porque pela lei que regulamenta o benefício, quando se atingisse o teto de 15 bilhões de reais, o PES seria extinto no mês seguinte. E o ministro Fernando Haddad destacou ainda que, de acordo com as informações prestadas pelas empresas, as projeções indicam que os valores devem superar o teto até o final de março, chegando a 16 bilhões de reais. Sobre essa decisão do governo e o anúncio do ministro Fernando Haddad, o Manhã Bandeirantes conversa agora com o Dr. Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado, pós-graduado em Direito Tributário, que gentilmente atende o nosso pedido para explicar um pouco mais sobre esse assunto ao nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Doutor Otávio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, ouvinte. Doutor, o
O anúncio não pega necessariamente de surpresa, já que havia esse teto de 15 bilhões de reais a ser alcançado. Mas é o momento de se retirar o PES da realidade brasileira, lembrando que ele foi criado durante a pandemia. Como é que o senhor avalia essa decisão de momento do governo federal? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante antes fazer uma remissão até histórica, mas principalmente jurídica, sobre essa questão do PERSE e como ele foi implementado, né? O PERSE, que é exatamente como você disse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, ele foi criado lá em 2021 exatamente com essa função de cumprir uma função social de verba do Estado, de retomada financeira do setor de eventos, também extensível ao setor de turismo, devido ao impacto econômico significativo da pandemia. E exatamente a partir de 2021, o PERSE ele cumpre esse objetivo de apoiar a sobrevivência econômica das empresas, garantindo uma continuidade das atividades nesse período que foi tão crítico para as empresas de eventos, para as empresas também de turismo. Então, quando eles ofereciam, né, e aí o fundamento material do benefício, ele era a isenção total de tributos federais, diga-se PIS, COFINS, a CSLL, né, que é a contribuição sobre lucro líquido, e o imposto de renda de pessoa jurídica, ele tinha esse período de 60 meses, e isso é uma condição primeira. Esses 60 meses não foram cumpridos ainda, na verdade houve certa movimentação legislativa, parlamentar, sobre a continuidade do PERSE, foi aprovada uma nova lei, mas fato é que existia essa condição também de limite, de teto de 15 bilhões. Então, a discussão que acontece agora é isso, que existiam as duas condições, elas são condições que concorrem, e a discussão está ali, porque a previsão do ministro Haddad é que esse teto de 15 bilhões, ele seria ultrapassado em maio, ele não foi ultrapassado ainda. Então, a discussão que se abre é o momento de se acabar com o PERSE seria já ou esperar até a resolução da condição em maio. Essa é a discussão. Sobre isso, o ministro se pronunciou ontem, falando que não houve sequer discussão sobre prorrogação ou retomada, considerando que a pandemia já acabou e que o cenário econômico hoje é outro, e esse programa seria encerrado efetivamente dia 31 de março, e a auditoria será concluída até maio, que vai confirmar essa efetiva resolução do limite de 15 bilhões. E aí, com base nessa auditoria, que a gente vai ter uma previsão um pouco melhor, um fundamento um pouco melhor para discutir a efetividade da medida, se era o momento, se não era, né? Agora, claro que em 2021, quando foi criada a lei, nós estávamos falando de um dos setores mais impactados com a pandemia, com o lockdown, porque os eventos estavam proibidos por uma questão de saúde, absolutamente compreensível. Hoje os eventos acontecem naturalmente, hoje a venda de ingressos, não há nenhum tipo de limite, nenhuma restrição. Independente de bater esse teto de 15 bilhões, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, o senhor entende que cabe ainda uma lei de incentivo a eventos quando a retomada parece já ter sido superada? Certamente, né? O setor de eventos e o setor de cultura no geral, ele pode ser incentivado. Lembrando que quando a gente fala do setor de eventos, a gente está não só falando, por exemplo, de shows, né, de festival como o rodeio, por exemplo, a gente está falando de produtoras de eventos, casas de show, buffet, empresa de turismo, tem todo um ecossistema muito delicado que foi atingido bruscamente pela pandemia, mas que em situações extra-pandêmicas, digamos assim, já tem certa dificuldade de atuação, né, sob as condições normais da economia brasileira, né? Então, certamente, haveria margem para entender de que forma, principalmente o governo federal, o parlamento, poderia promover incentivos a esse setor, porque quando a gente fala de eventos, né, e de turismo, a gente também está falando de um setor que, sim, acabou a pandemia, mas que ainda carregam, em 2025 ainda,
algumas marcas muito severas da pandemia, né? Então, por exemplo, setor de eventos, shows, por exemplo, a gente teve uma questão de direito do consumidor a ser resolvida, porque muita gente comprou um evento já, e todo mundo que já comprou um show, né, um rodeio, etc., um evento de grande porte, sabe que esses shows são comprados há 6 meses, 7 meses antes da efetiva data. Então, esse era um problema a ser resolvido, porque muita gente comprou shows para o período da pandemia e esses shows foram cancelados, obviamente. Então, mesmo após a pandemia, o problema fica. Então, durante muito tempo, as empresas, por mais que houvesse esse incentivo, estavam correndo atrás do prejuízo causado pela pandemia, de compras que já haviam sido feitas, contratos firmados, né? E o direito ao consumidor a ser resguardado. A partir desse novo cenário, a gente está falando já de um cenário que não estamos mais na crise pandêmica, a gente já voltou a certa normalidade, mas que a sua proposta, a concepção que você traz é muito pertinente, de como incentivar o setor de eventos e o setor de turismo para além do PERSE, né? Eu acho que é essa a discussão que deverá ser tratada futuramente a partir do fim do PERSE. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado pós-graduado em Direito Tributário do escritório Granito Bonelli Advogados, nosso convidado para falar sobre o anúncio do fim do PERSE, que foi criado durante a pandemia da Covid-19 como uma emergência para a retomada do setor de eventos no Brasil. Nath. Doutor, eu queria seguir essa mesma linha de raciocínio com isso, né, com o fim do PERSE. Você acha que pode ter efeitos, assim, no desemprego? E quais que você acham que podem ser essas previsões para esse mercado de trabalho em curto, em médio prazo? Certo. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom, começando sobre esse tema. O pronunciamento do ministro Haddad de ontem, ele é bem resolutivo no sentido de que ele já encaminha que para além das incertezas do curto e médio prazo, ele já sugere que as empresas elas considerem o pagamento do tributo desde janeiro desse ano. Então, o momento agora, principalmente das empresas que viriam a se utilizar do benefício, é trabalhar essa atenção especial em relação ao planejamento financeiro e tributário para evitar surpresas negativas após essa auditoria de maio, né? Uhum. Então, é uma surpresa, querendo ou não, por mais que exista essa margem para fazer um planejamento, é uma surpresa e é claro que é sempre desejável que seja privilegiado, vamos dizer assim, a operação da empresa. Então, entender até que medida a empresa consegue operar, em que termos ela consegue operar, sem que tenha sua própria operação comprometida por esse fim um tanto adiantado. Perfeito. Em contrapartida, qual que foi o impacto de fato do PERSE nas contas públicas? Bom, o PERSE ele atinge agora 15 bilhões. O PERSE ele toma, e eu não sei se vocês se recordam, alguns meses atrás, uma dimensão de debate público interessante a nível federal, quando o Ministério da Fazenda libera aquele relatório sobre a DIRB, que é uma liberação, né, um acesso público à informação que não tem precedente nos últimos, 10 anos. Geralmente isso era tocado meio de forma mais administrativa, a gente não tinha acesso a essa transparência. Esse ano, no início do ano, foi demonstrado quem recebia o PERSE, inclusive toma até dimensão humorística, né, dimensão de debate até que chega ao público mesmo, né, não fica aquele debate restrito aos especialistas, porque a lista contava com Felipe Neto, contava com Gustavo Lima, contava com figuras conhecidas pelo público, né, e aportes consideráveis, né? Então, quando chega aos 15 bilhões, seria essa a marca, 15 bilhões que, no entendimento do governo federal, né, que tem
como uma das principais bandeiras essa questão do ajuste fiscal, né, do cumprimento das contas públicas, é um aporte considerável. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Otávio Guimarães Leite Lozada, advogado do escritório Granito Bonelli Advogados, falando sobre o fim do PS anunciado pelo governo federal. Dr. Otávio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia a você e a toda a sua equipe. Bom dia, foi um prazer, um abraço. Prazer todo nosso, conversando sobre esse assunto divulgado nas últimas horas pelo governo federal e que você fica sabendo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 11 da manhã, 7 minutos, as mensagens vão chegando, nós vamos compartilhando com você que nos escreve pelo 19971021493. Agradecendo ao Marcos Silva Bedin, conosco direto de Hortolândia. O Edmilson, final do telefone 9884. Bom dia, Heitor. Isso está parecendo filme. Minha esposa relatou ter assistido um filme com essas características, mas a família estava passando necessidade e calcificou os coletes da Anvisa, onde eles realizavam as visitas e confiscavam vários produtos, alegando que estavam com comprometimento da qualidade e próximo do vencimento. Após essas visitas, os mesmos se faltavam com alimentos supostamente apreendidos. Acho que os filmes estão dando mau exemplo em relação à notícia que a Nath trouxe no bloco anterior. Tem muito picareta que se passa. Isso vale também para criminoso que se passa, por exemplo, por agente de saúde fiscalizando de casa em casa, de porta em porta. Isso faz com que Campinas e outras cidades do Brasil tenham um índice hoje menor de visitas às residências no combate à dengue, porque, infelizmente, as pessoas têm medo de bandidos colocarem um colete, adesivar um carro como se fosse da Secretaria de Saúde e se passar por algum profissional. Até por isso, a gente sempre traz aqui também a informação sobre as ações que ocorrem em Campinas, nos determinados bairros, para que assim você não seja pego de surpresa, não seja surpreendido quando uma equipe séria estiver fiscalizando os possíveis criadouros de mosquito Aedes aegypti. Aliás, sobre esse assunto, o Grupo de Resposta Unificada de Campinas foi criado para agilizar as ações contra os criadouros do mosquito Aedes aegypti, divulgou que só ontem foram removidos 450 focos na fiscalização em 9 bairros: São Bernardo, Jardim Centenário, Vila Formosa, Jardim Dom Nery, Parque Jambeiro, Jardim Campos Elíseos, Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Novo Mundo e Jardim Ipauçurama. Então veja que a Nath falava sobre as fiscalizações que seriam feitas na quinta, na sexta, que vai acontecer também ao longo dos próximos dias. E estamos num período em que não está chovendo e 450 criadouros do mosquito foram vistos só numa passada pela cidade. E, aliás, o Jardim São Gabriel entrou na lista também de bairros com um índice alto, viu, dona Nath Luquezzi? É verdade. Mas antes, vamos falar da Prefeitura de São Paulo, que decidiu antecipar a campanha de vacinação na capital? Porque com isso o público-alvo que vive na cidade pode se proteger contra a doença a partir desta sexta-feira. Porém, aqui em Campinas, a Secretaria de Saúde aguarda a nota técnica do Estado e até o momento a previsão de início é para dia 7 mesmo de abril, conforme o calendário nacional. Depois do início da campanha, as vacinas estarão disponíveis nesses 68 centros. E sim, o São Gabriel entrou aí e logo eu trago mais notícias. Agradecendo também as mensagens que chegam pelo nosso YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é o tema, por exemplo, que a Rafaela Pacheco conta pra gente aqui, a antecipação da vacina contra a gripe. Agradecendo também ao Vitor Provazzi Sancho, grande torcedor pontepretano. Se anime, Heitor, sextou! Eu entendi a ironia. Daqui a pouco tem esportes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, às 11h30 da manhã. Tem a repercussão do título do Corinthians no Campeonato Paulista contra o Palmeiras, com o Carlos Henrique e todo o timaço de esportes da RB, que transmitiu ontem com Leandro Bolles o empate 0-0 com sabor de vitória para os corintianos. E desse assunto, não necessariamente da bola em si, o Adriano Vermelho escreve o seguinte: não é sobre o esporte, mas falo da falta de consciência, da falta de educação e, no mínimo, atitude antidesportiva da, ele coloca entre aspas, torcida corintiana, que deveria hoje estar só comemorando.
Mas eu, como corintiano, escreve o Adriano, estou feliz, porém lamentando aquele espetáculo de violência, agressões e desrespeito. Algumas questões gritam por respostas. Como entram tantas bombas, rojões e sinalizadores se todos são proibidos? Quem fiscaliza e permite a entrada desses artefatos? Quais as medidas aos quais aqueles que foram filmados lançando essas coisas? Qual será a punição para a arena que falhou tanto? Todos os corintianos deveriam exigir que sejam expurgados esses criminosos da torcida. Mas sabemos como foi. É e pelo jeito sempre será. Para mim estragaram a festa. Vai Corinthians e fora vândalos, escreve o Adriano Vermelho. Existe uma boa vontade enorme por parte da imprensa, por parte da opinião pública com a torcida do Corinthians, que é um jogador a mais em campo, que é a fiel torcida, apaixonada, que acompanha o time aonde vai, que foi pro Japão e encheu o estádio. Mas quando tem vacilo, erro, crime por parte da torcida do Corinthians, sempre há uma boa vontade maior do que a dos outros clubes. Isso vale pro Flamengo também no Rio de Janeiro. Não sei se é por ser maioria, inclusive nos meios de comunicação, se é medo de confrontar a maioria, mas não é a primeira vez que acontece algo absurdo em Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O último clássico jogaram uma cabeça de porco que entrou no estádio, sabe-se lá como. Ontem entraram sinalizadores como se fossem nada. Jogaram tudo que era possível no Rafael Veiga, depois que ele pede o pênalti, defendido pelo Hugo. Jogam pilha, jogam celular, jogam um copo d'água na cabeça dele. E nem se fala em punição, nem se fala em qualquer pena para o clube, para a torcida. Enfim, já vi casos muito menos graves aqui em Campinas, dos dois times da cidade, terminarem com punições graves e com a opinião pública, Ministério Público, tratando tudo como um enorme absurdo. Ontem está tudo sendo tratado como festa, como algo folclórico. Então, não se pode pesar pela camisa, pela tradição e pelo tamanho da torcida em relação aos fatos. A mão que é muito pesada para os times de Campinas é muito levinha para o Corinthians em casos assim. Imagine se fosse no Moisés Lucarelli ou no Brinco de Ouro da Princesa, uma cena como a que nós vimos ontem. Quais seriam as consequências para os clubes de Campinas? Jogar 6, 7 meses com o portão fechado. Com o Corinthians, se tomar uma multa vai ser muito. 11h14. Quem mais? Quem mais está conosco? O Edivalmir Massa falando sobre o fechamento dos postos de combustíveis. Ele diz, não sei quem é mais conivente, Recap, Estado, Polícia. Conheço um posto em Campinas que foi lacrado pelo menos 5 vezes e está funcionando. Avante Sucupira e viva Odorico Paraguaçu. Esse posto vai abrir em 1 mês, é a aposta dele, em Valinhos. Se o posto se adequar, pagar o que tiver de multa, tiver a punição e começar a fazer o serviço direito, tá tudo dentro da lei. O problema é a reincidência, de Valmir. Isso eu concordo com você. Tem um posto em Jundiaí, meu amigo, que a cada 5, 6 meses ele é lacrado. Depois volta com outra bandeira, com outro nome, mesmo dono, mesmo golpe. Leandro Lopes sabe de onde estou falando. E quem paga o preço no fim é o consumidor. A mensagem do Tandy Negrão, só quero ver qual será a punição de mando de jogo. Se fosse a Ponte Preta, teria mando de jogo no próximo Paulistão perdido. E não seriam poucos. Concordando aqui com a nossa opinião em relação às cenas que vimos ontem na Neoquímica Arena. Nath Luquezzi errou consideravelmente o palpite, diga-se de passagem. Ainda bem que não apostei, viu? Porque senão ia errar e ia perder dinheiro, além de tudo. Mas eu fui mais por educação, assim, porque de fato não entendo nada. Educação com o apresentador, né? Claro, né? Ninguém precisava saber. Heitor, eu tenho atualizações aqui da Secretaria de Saúde de Campinas sobre o caso que a gente havia comentado do São Gabriel. De fato, ela publicou ontem, no dia 27, a 12ª edição do Alerta Arboviroses em 2025, que mostra, como o Heitor comentou, que o Jardim São Gabriel e mais 18 bairros têm alto risco de transmissão de dengue. Esse boletim foi produzido em formato para orientar mesmo sobre o combate ao mosquito, vetor da doença, e reforçar a comunicação também com os moradores das áreas por conta de todos esses golpes que vem acontecendo, outras áreas de risco com alto risco de transmissão. E olha só, as visitas elas são feitas principalmente por funcionários da empresa Impacto Controle de Pragas. Eles usam uma camiseta laranja com gola careca e logo da empresa
Silcado, enquanto o líder veste uma blusa verde com as mesmas características. Como eles passam de casa em casa, é importante, né, de bairro em bairro, é importante vocês saberem, e dúvidas sobre a identidade desses participantes, elas podem ser esclarecidas facilmente de segunda a sexta-feira pelo 156 ou com a Defesa Civil mesmo pelo telefone aos finais de semana 199. Outros bairros no sudoeste de Campinas, no sul, no noroeste, norte, enfim, Campinas inteira está tomada por esse alerta, então é bom que a gente já comece as nossas iniciativas e estratégias. Só relembre então para o nosso ouvinte e fique atento, fique atenta, se uma equipe da fiscalização passar na sua rua, passar de porta em porta, eles têm um uniforme com algumas características específicas, carro adesivado, tem um líder à frente e a Nath vai lembrar pra gente essas características, essas roupas pra você já começar a filtrar. Apareceu alguém vestido diferente falando que é da equipe da dengue, nesse caso, tem dúvida? Liga pra Guarda Municipal, 153, ou liga para a Defesa Civil, 199. E só o fato de você dizer que vai ligar pra guarda, se for picareta, a pessoa vai entrar no carro e vai embora. Como é que eles aparecem vestidos, Olha, Nath? então é uma equipe. Os agentes usam camiseta laranja com gola careca e o logo da empresa Silcado, a empresa Impacto Controle de Pragas. O líder da equipe veste uma blusa verde com essas mesmas características. Então, uma blusa com gola careca e o logo Silcado. Todos vestem uma calça na cor cinza e tem um crachá de identificação. Também tem os voluntários, Heitor. Esses voluntários de mutirão usam um colete também que identifica com a cor laranja, identificação e a frase Campinas contra o mosquito. Do contrário, já sabe, né? Para dúvidas, podem ser esclarecidas pelos telefones que a gente passou anteriormente. Agora são 11h18. O Senado Federal aprovou uma lei e, olha, dá até uma certa esperança de que o Senado esteja agora trabalhando de fato para proteger mais as mulheres. A lei permite o monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é garantir o cumprimento das medidas protetivas em caso de violência doméstica e familiar. Hoje, uma mulher que se sente ameaçada, que se sente perseguida por um marido ou um ex-companheiro, ou um homem que tenha algum vínculo ou não com a pessoa, mas que a esteja colocando em risco, ela pode ir à delegacia e depois fazer o pedido na justiça de medida protetiva, que é uma forma desse homem agressor se afastar fisicamente da vítima. O projeto de lei do deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, recebeu o voto favorável da relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. E, uma vez aprovado, está nas mãos do presidente Lula a sanção desse projeto, que a Roberta Scherer vai explicar pra gente como deve funcionar e contar que em São Paulo algo parecido já começou a ser feito também.